nós tivemos uma escola bíblica dominical, onde eu tratei com os irmãos sobre a plenitude dos tempos. Nós falamos como Deus organizou o tempo, o cenário político, cultural, econômico do mundo para o Senhor Jesus Cristo aparecer na história. Ele chegou na plenitude dos tempos. E durante essa apresentação, durante esse estudo, a gente viu esse slide e eu comentei com os irmãos que o Império Romano influenciou aquilo que nós conhecemos hoje como Igreja Católica, Apostólica e Romana. Então, eu pensei nessa manhã a gente trabalhar um pouco a respeito dos concílios que foram se desenvolvendo ao longo dos séculos até a Igreja Católica se tornar aquilo que nós conhecemos nos nossos dias. Nessa nossa escola bíblica, nós estaremos tratando com alguns objetivos. O primeiro objetivo é reafirmar que o cristianismo, a fé cristã, é uma fé fundamentada na Bíblia, mas, ao mesmo tempo, é uma fé histórica. Em segundo lugar, nosso objetivo é apresentar o que é um concílio. Se a gente vai falar dos concílios, a gente precisa saber o que é um concílio. Em terceiro lugar, quais concílios nós protestantes aceitamos e por que nós aceitamos esses concílios. E quais concílios nós discordamos. E como o catolicismo se tornou o que é hoje, como eu já mencionei anteriormente. Então, em primeiro lugar, quando nós falamos sobre esse assunto dos concílios, uma palavra pode definir tudo que vamos ver nessa manhã. A palavra é autoridade. E de acordo com Erickson, um teólogo, autoridade é o direito de impor crenças e ações. O termo autoridade, usado no campo da teologia, tem esse sentido. O direito de impor crenças ou ações. Com essa definição, é importante dizer que a posse de uma autoridade não implica a necessidade do reconhecimento da autoridade. Irmãos, eu peço perdão para vocês pelo slide, está um pouco desconfigurado. Então, vou explicar o que eu quero dizer com autoridade, o fato da autoridade não significar necessariamente que ela seja reconhecida. Um motorista de carro, por exemplo, não necessariamente reconhece a autoridade das leis de trânsito. Uma pessoa pode muito bem pegar o seu carro, infligir as leis de trânsito e passar por cima do canteiro e etc. Mas isso não significa que não exista uma autoridade, certo? Já que a autoridade, como a gente já viu, é o direito de impor crenças e ações, será que existe alguma autoridade que tem esse direito de impor crenças a nós, que tem direito de impor fé a nós? E a resposta bíblica é sim. E quem é essa autoridade? Essa autoridade é Deus. Deus tem autoridade para impor para todos nós aquilo que nós devemos crer, aquilo que nós devemos pensar, certo? E por que Deus tem esse direito? Em primeiro lugar, Deus tem esse direito por causa de quem Ele é. Intrinsecamente a Deus, existe nele esse direito. Deus é digno em si mesmo de impor aquilo que Ele quer para nós e nós temos que aceitar. Em segundo lugar, Deus é essa autoridade porque Ele é o nosso Criador. Ele nos criou, Ele tem esse direito de impor o que Ele quer. Além de ter nos criado, Deus mantém a sua criação. Deus sustenta a sua criação. Nós só estamos respirando agora, o nosso coração só está batendo porque Deus está nos sustentando. Então, Ele tem direito de impor para a gente o que Ele quiser. E Ele, para nós que somos convertidos a Jesus Cristo, além de ser o nosso Criador, o nosso mantenedor, Ele é o nosso Redentor. Ele nos salvou em Cristo Jesus. Devemos lembrar, irmãos, que uma autoridade, para ser exercida, ela não necessariamente precisa ser exercida pelo dono da autoridade, mas essa autoridade pode ser delegada por esse dono. Eu cito, por exemplo, a questão da política. Você, cidadão, a sociedade, delega uma autoridade para um representante, e esse representante, ele representa, ele cuida dos interesses da sociedade. Então, a autoridade da sociedade é delegada para essa autoridade, para essa pessoa. Então, nesse sentido, Deus também delega a sua autoridade.
A quem Deus delegou a sua autoridade? Não foi a uma pessoa, não foi a uma instituição. Deus delegou a sua autoridade quando ele escreveu um livro. Esse livro é a Bíblia. De tal modo que quando a Bíblia é lida, quando a Bíblia é pregada, ensinada com fidelidade, temos que aceitar, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Quando lemos a Bíblia, Deus está falando conosco. A Bíblia é autoridade sobre nós. Então, irmãos, toda essa construção que eu estou fazendo a respeito do que é autoridade, por que nós devemos aceitar a autoridade que Deus delegou, é para a gente entrar nesse assunto de concílio. Quando falamos sobre concílios, sobre a história da igreja, precisamos ter em mente que Deus, ele delegou autoridade à sua palavra. A palavra de Deus tem autoridade final. E o homem natural, ele rejeita a autoridade final da palavra de Deus. A natureza humana caída, pecaminosa, é uma natureza que se volta contra a autoridade de Deus. Ainda que o homem, naturalmente, ele seja religioso, ele tenha a necessidade de adorar algum Deus, ainda assim, o homem, ele é rebelde contra Deus. O homem é rebelde contra a vontade de Deus. E ao longo da história da igreja, surgiram vários ventos de doutrina, vários ensinamentos contrários à palavra de Deus. E alguns dos líderes cristãos, com o passar dos séculos, se reuniram com o objetivo de discutir questões controversas no campo da fé. Essas reuniões, que foram feitas por esses líderes cristãos ao longo da história da igreja, são chamadas de concílios, certo? Quando a gente vê o nome de alguns concílios, não precisam se espantar com os nomes, que são nomes diferentes, não precisa querer memorizar nome de concílio, data. Eu sei que quando a gente estuda história, a gente é meio que tentado a fazer isso por aquilo que a gente aprende na escola. Mas o meu intuito é que você preste atenção no que os concílios trataram. Não precisa tentar memorizar nome de concílio nenhum. A primeira coisa que a gente precisa refletir quando falamos sobre esse assunto é que concílio é bíblico. O primeiro concílio que aconteceu na história da igreja foi em Atos capítulo 15. Foi o concílio de Jerusalém. Por que concílio de Jerusalém? Porque ele aconteceu na cidade de Jerusalém. Olha como é fácil para a gente entender. Então, nesse concílio que aparece em Atos capítulo 15, estava havendo aquela discussão. Os gentios precisam se circuncidar ou não? Então, houve uma reunião do colégio apostólico, dos líderes da igreja, e esses líderes, iluminados pelo Espírito Santo, à luz daquilo que o Senhor Jesus Cristo ensinou, eles entenderam, os gentios não devem se circuncidar. E essa decisão conciliar foi tratada e foi adotada por toda a igreja de Cristo. Então, quando falamos sobre concílio, a era conciliar ela é dividida em dois momentos. Temos um concílio que marca profundamente a história da igreja, que é o concílio de Nicéia, porque aconteceu na cidade de Nicéia. Antes do concílio de Nicéia, tivemos alguns concílios. Esses concílios são classificados como concílios pré-nicenos, ou seja, antes de Nicéia. E aqueles que aconteceram depois do concílio de Nicéia são chamados de concílios pós-nicenos, certo? Esse concílio ele foi extremamente importante para o desenvolvimento do pensamento cristão. Por quê? Porque foi nesse concílio que a igreja reconheceu oficialmente a divindade do Senhor Jesus Cristo. Observem o termo que eu estou trazendo aqui. Eu não disse que a igreja definiu. Eu não disse que a igreja tornou. Eu disse que a igreja reconheceu. Quando a gente usa alguns termos da teologia, a gente precisa ser preciso, certo? Eu estou tentando ser o mais preciso possível. A igreja, quando leu a palavra de Deus, se reuniu, discutiu a Escritura, à luz daquilo que a Bíblia diz, a igreja reconheceu a divindade de Cristo. Cristo é Deus, mesmo que a igreja não reconhecesse. Mas à luz da Escritura, examinando aquilo que a Bíblia diz, a igreja reconheceu a divindade de Cristo. Como eu mencionei, aconteceram cinco concílios antes do concílio de Nicéia. O primeiro foi o concílio de Jerusalém, que eu já mencionei. E a partir do concílio de Nicéia, aconteceram mais 20 concílios. Então, concílio de Nicéia, o primeiro, e depois tiveram mais 21. 21, primeiro mais 20.
Nicéia, e o último concílio que aconteceu recentemente, na década de 60, é chamado de Concílio Vaticano II, que a gente vai chegar lá. Eu fiz essa linha do tempo para os irmãos verem mais ou menos como os concílios se desenrolaram ao longo da história da igreja. Eu sei que está muito pequeno, não dá para ler o nome dos concílios, mas eu quero que os irmãos, por meio dessa linha do tempo, observem alguns detalhes. Nós protestantes, nós evangélicos, nós aceitamos apenas os 4 primeiros concílios que aconteceram depois do concílio de Nicéia, certo? Aqueles que são chamados católicos ortodoxos, aqueles que são da Igreja do Oriente, lá de Constantinopla, eles aceitaram os 7 primeiros concílios. A Igreja Católica Romana, ela aceita todos os concílios que ocorreram ao longo desse período. Eu acabei esquecendo de mencionar, meus irmãos, nesse quadro, eu falei aqui que as lideranças da igreja, nos concílios pré-nicenos, quem apareceram foram as lideranças locais e regionais. Nesses 5 primeiros concílios, as decisões que foram tomadas foram decisões locais, realidades de determinadas regiões da cristandade. Só que esses outros concílios, depois do de Nicéia, eles são chamados de concílios gerais, porque representantes do mundo inteiro participaram desses concílios, certo? Então, quando a gente vem aqui para a linha do tempo, nós vemos concílios gerais. Então, todos esses concílios que estão aparecendo na linha do tempo, eles são concílios que foram realizados com diversas autoridades do mundo inteiro, tá bom? Então, vamos entender ao longo da apresentação por que nós só aceitamos os 4 primeiros concílios. Qual é a autoridade desses 4 primeiros concílios? O que é que na nossa teologia mostra que nós aceitamos esses 4 concílios, ainda que nós nem saibamos disso? Outro detalhe que eu gostaria de mencionar é que na linha do tempo, vocês estão vendo que tem 2 cores de linhas. Os 8 primeiros concílios estão com linhas azuis, estão vendo? Pontilhado azul. E a partir do 9º até o 21º estão em laranja. Os 8 primeiros concílios, os concílios que estão em azul, eles foram convocados por imperadores. E a partir do 8º concílio, eles foram convocados por papas. Então, com essa informação agora, provavelmente você por dentro deve estar fazendo essa careta. Como assim? Quer dizer que esses concílios que nós, mesmo sem saber, concordamos, foram convocados por imperadores, como é que é isso? Pois é, meus irmãos, para a gente entender a era conciliar, precisamos mencionar a figura de Constantino. Eu sei que provavelmente você já, em algum debate, alguma abordagem de alguma testemunha de Jeová, por exemplo, você pode ter ouvido coisas como, porque foi Constantino que definiu o que aconteceu no Concílio de Nicéia. Porque foi Constantino que criou a doutrina da Trindade e, portanto, vocês seguem a Constantino e não seguem aquilo que a Bíblia diz. Meus irmãos, isso é um grande absurdo à luz daquilo que a história mostra e que nós vamos examinar no decorrer da nossa escola bíblica de hoje. Nesse quadro, nessa foto aí, temos a estátua que representa Constantino. Quem foi Constantino? Constantino, irmãos, foi um imperador pagão. Ele era um homem que não cria no Senhor Jesus Cristo, certo? E ele tinha um objetivo. Ele queria conservar a cultura clássica. Ele queria manter a cultura do Império Romano. Os irmãos devem lembrar que o Império Romano, a gente apresentou na última escola bíblica, 15 dias atrás, que o Império Romano ele cresceu, se tornou o maior império do mundo, dominou o mundo inteiro, e esse império, com o passar do tempo, foi minguando, foi perdendo força. O que é que esse homem queria fazer? Ele queria conservar a cultura clássica, a cultura latina e grega. Então, durante uma batalha, Constantino relata, a história mostra, que ele teve uma visão. Ele viu uma cruz e, durante essa batalha, ele mandou os soldados dele fazerem um símbolo de uma cruz nos escudos. E, pela vontade de Deus, eles acabaram vencendo essa batalha. Então, ele viu no cristianismo, que era até então uma religião perseguida, os 3 primeiros séculos, praticamente,
o cristianismo sendo perseguido pelos imperadores romanos. Ele viu, não, isso daí realmente é de Deus e tem condições da gente manter a nossa cultura por meio do cristianismo. Então, Constantino, ele favoreceu os cristãos por meio daquilo que é chamado de Edito de Milão. O que é isso? O Edito de Milão foi um documento que trouxe liberdade religiosa para os cristãos professarem sua fé. Lembra que eu mencionei na EBD passada que os cristãos eles foram perseguidos por não prestarem o culto ao imperador? Aqui, com o Edito de Milão, eles começam a ganhar liberdade religiosa. E os sucessores de Constantino continuaram a conceder esses privilégios até que o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano. Então, os irmãos devem estar parando assim agora e raciocinando comigo. Rapaz, então, quer dizer que o cristianismo passou durante séculos perseguido, pessoas morrendo, perdendo família, perdendo tudo. Então chega um líder político que diz assim, não, agora a gente vai acabar com essa perseguição, agora vocês vão ter liberdade. E depois de dar essa liberdade, as pessoas começam a ter direito de exercer sua fé e até ter destaque, proeminência dentro do império. Então, muitos cristãos acabaram tendo uma visão muito otimista a respeito de quem era Constantino. Eu cito, por exemplo, um historiador da igreja chamado Eusébio de Cesareia. Foi um homem que viveu entre o século III e o século IV. Ele escreveu um livro chamado História Eclesiástica, é um livro muito importante, que relata o que acontece desde o final do ministério de Cristo até o período de Constantino. Ele narra 300 anos, o período dos pais da igreja, é narrado pelo Eusébio de Cesareia. E se você fazer uma leitura de história eclesiástica, você vai ver que Eusébio ele tem uma tendência na sua obra de promover a figura de Constantino. Ele faz propaganda para Constantino. Então, ele fala, por exemplo, na obra, que ele faz uma comparação, comparando Constantino e o filho dele com Deus Pai e o Filho. Olha que loucura. Ele chega a dizer que quando ocorre essa liberdade religiosa, os cristãos louvaram a Deus, entoaram cânticos em engrandecimento ao nome do Senhor, e depois de glorificar o nome de Deus, eles entoaram cânticos em homenagem a Constantino. Olha como os nossos irmãos se equivocaram nesse momento. Meus irmãos, a ação de um homem ímpio em defesa de pessoas de Deus, isso não deve nos chocar. Nós vimos também na semana passada que durante esse período de 70 anos do exílio de Israel, Deus levantou Ciro. Ciro era ímpio. Se você ler, por exemplo, o livro do profeta Isaías, como é que o profeta Isaías chama a Ciro? Deus diz, Ciro, meu servo. Mas não é servo no sentido de ser crente, de ser convertido, mas ser um instrumento usado por Deus para poder libertar o povo de Israel. E esse homem ímpio, pagão, que tem uma conversão questionável, para vocês terem ideia, mesmo o cristianismo sendo uma religião oficial do império, ele permaneceu sendo um sacerdote, ele tinha um título de pontífice máximo, que hoje o Papa tem, né? Ele tinha esse título. Ele tinha um título de pontífice máximo na religião pagã de Roma. Antes de morrer, pertinho de morrer, que ele decidiu se batizar. Mas aí ninguém sabe. Será que o batismo dele foi porque ele pensava que o batismo salvava de alguma forma? Ele era perdoado pelo batismo? Enfim. E quando lemos a obra de Eusébio, diante do que eu mencionei, a propaganda dele em defesa de Constantino e do Império Romano, não é estranho a gente ver como ele mostra uma proeminência do bispado romano. Então, você vê que em Eusébio, nós observamos o fundamento daquilo que hoje é chamado de papado. Então, é importante mencionar, irmãos, que depois do primeiro século, a figura de um bispo proeminente foi desenvolvendo no pensamento cristão. Quando a gente vai lendo a Bíblia, nós vemos que pastor, bispo e presbítero são termos intercambiáveis. A gente vê na carta de Filipenses que
a igreja de Filipos ela tinha pastores e diáconos, tinham vários pastores. Só que diante da perseguição, a igreja, naturalmente, começou a concentrar a figura de autoridade final em uma pessoa. Esse pastor principal, esse bispo principal, era chamado de bispo monárquico. Então, imagine numa perseguição. Os inimigos vindo de um lado, os inimigos do outro. Tem aqui 2 pastores. O pastor do lado de lá, vamos para cá, meus irmãos. Os outros, não, vamos para cá. E aí, você obedece quem? A igreja tinha que obedecer a alguém, a direção de alguém. Quem é que obedeceu? Obedeceu a direção daquele chamado bispo monárquico, o bispo principal. Então, em cada cidade havia um bispo monárquico. Tinha um bispo monárquico de Roma, tinha um bispo monárquico de Constantinopla, de Éfeso e assim por diante. Só que com o desenrolar da história, Eusébio, ele dá proeminência àquele de Roma, o bispo dos bispos, e tornou o que nós conhecemos hoje como o papado. Certo? Então, irmãos, aqui temos, descortinando os concílios. Esses concílios em vermelho são os concílios que eu mencionei que nós concordamos, e nós vamos entender agora por que todos nós, mesmo que sem saber, concordamos com os 4 primeiros concílios da história da igreja, certo? O primeiro concílio, eu mencionei, é o concílio de Nicéia, e nesse concílio foi defendida a divindade do Senhor Jesus Cristo. Havia uma heresia chamada arianismo. Ário, um presbítero, ele defendia que Jesus Cristo ele não era Deus. Jesus foi a primeira criatura que Deus criou. Isso é um ensino que até hoje é continuado pelos herdeiros teológicos de Ário, que são as testemunhas de Jeová. Então, no concílio de Nicéia, o ensino de Ário foi condenado como uma heresia. No concílio de Constantinopla, segundo concílio, foi defendida a divindade do Espírito Santo. Então, a igreja, no concílio de Nicéia e no concílio de Constantinopla, reconheceu que Jesus Cristo é Deus, que o Espírito Santo é Deus. E de onde a igreja reconheceu? Porque foi Constantino que falou? Não, porque a Bíblia diz. Eles examinaram aquilo que a Bíblia diz, os bispos, as autoridades, examinaram e viram que Jesus Cristo é Deus. Um ponto que deve ser mencionado, irmãos, é que o fato de alguém convocar uma reunião não significa que a pessoa que convoca uma reunião define o que vai acontecer na reunião. Constantino, irmãos, ele não era um erudito. Constantino era um ignorante teologicamente. A intenção de Constantino, como já foi mencionada, não era a trazer a fé mais ortodoxa, não era isso. Era manter a unidade da igreja. Ele queria manter a unidade do Império Romano, a cultura clássica. Então, para Constantino, tanto faz como se fosse defendido que Jesus Cristo é Deus ou se não é Deus. Porém, o que dá autoridade ao concílio de Nicéia, como eu mencionei, não é porque Constantino convocou, mas porque o que foi definido no concílio reflete o que a Bíblia diz. Reflete a autoridade final da Escritura. E o concílio de Constantinopla, da mesma forma, defender a divindade do Espírito Santo reflete o que o ensino da Bíblia diz, e por isso nós concordamos com o que foi definido nessa reunião. O terceiro concílio foi o concílio de Éfeso, que condenou o nestorianismo. O que é isso? Era uma heresia que simplesmente dividia o Senhor Jesus Cristo em 2 pessoas. Jesus Cristo tem 2 naturezas, tem a natureza humana e tem a natureza divina. E o que é que Nestório dizia? Não, são 2 Jesus. Tem um Jesus humano e tem um Jesus divino. Isso é heresia, foi condenado. Continuam ainda hoje existindo alguns grupos chamados igrejas ortodoxas orientais, Igreja Ortodoxa da Assíria, que defende esse ensino. O 4º e último concílio que nós concordamos é chamado de Concílio de Calcedônia, que condenou o monofisismo. O que é isso? Era uma heresia que dizia o seguinte, olha, Jesus Cristo, ele é homem e ele é Deus. Então, o que é que aconteceu quando ocorreu a encarnação do Verbo? Houve uma mistura. Pegou a humanidade e a divindade, bateu no liquidificador e gerou uma terceira natureza. Isso aqui é o monofisismo. Isso foi condenado como uma heresia.
Jesus Cristo, ele é plenamente Deus e ele é plenamente homem. Quando lemos a Bíblia, vemos isso claramente. Jesus Cristo, ele é Deus, ele perdoa pecados. Jesus Cristo, ele é Deus, a morte dele tem poder de nos salvar eternamente dos nossos pecados. Jesus Cristo é homem, Jesus Cristo sentiu dor, Jesus Cristo chorou, Jesus Cristo teve fome, Jesus Cristo foi verdadeiramente tentado em todas as coisas. Ele é verdadeiramente Deus e ele é verdadeiramente homem, sem se confundir, sem se misturar. E isso é um ensino bíblico. E por isso nós concordamos com isso que foi definido. Ok? 4 primeiros concílios. Se você não lembrar de absolutamente nada do que a gente falar aqui, quando você sair daqui da igreja, lembre-se, Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus, Jesus tem 2 naturezas que não se misturam. É isso que foi defendido nos 4 primeiros concílios e nós defendemos isso. Ok? A partir de agora, a partir do 5º concílio, só vem coisa que a gente discorda e que construiu o que nós conhecemos hoje como Igreja Católica Romana, certo? Eu não vou pontuar nome de concílio por concílio, eu só vou pontuar os pontos principais, porque são 21, a gente vai ficar aqui a manhã toda, e eu não quero que os irmãos fiquem cansados, tá certo? Então, o 5º concílio, ele afirmou, dentro das suas colocações, a virgindade perpétua de Maria. Então, aí você já começa a ver que é contrário ao que a Bíblia diz, porque em Mateus capítulo 1, quando está lá traçando a genealogia do Senhor Jesus, o texto diz que José não a conheceu até que Jesus nasceu. Conhecer, irmãos, não é conhecer de saber quem é conhecer de se relacionar sexualmente. A Bíblia diz isso. Então, a virgindade perpétua de Maria é uma doutrina que não se apoia na palavra de Deus e por isso nós discordamos. No concílio seguinte, o concílio de Constantinopla III, condenou o Papa Honório. O que é que o Papa Honório defendia? Ele defendia o monotelismo, que foi uma heresia que dizia, olha, Jesus tem 2 naturezas, mas ele tem uma vontade. Jesus, ele tem uma vontade divina. Então, ele nega plenamente a humanidade de Cristo. Então, esse Papa foi condenado pelo concílio como herege. E a gente vai ver como essa resolução compromete o que mais à frente é chamado de doutrina da infalibilidade papal, que é defendido hoje ainda pelo catolicismo romano. Nessa mesma ocasião, Maria foi referida como, entre aspas, Nossa Senhora, a Santa, Imaculada, Sempre Virgem, Gloriosa Mãe de Deus. No concílio seguinte, foi defendido, sejam anátemas aqueles que não saúdam as santas e veneráveis imagens. Quando a gente chega aqui, pessoal, nesse concílio, a gente precisa entender como foi que as imagens surgiram dentro da Igreja Católica. As imagens surgiram com estratégia pedagógica. O que foi dito? As pessoas simples são ignorantes. Os homens não conseguem compreender as coisas de Deus. A gente falando aqui, pregando, falando de doutrina, as pessoas são ignorantes, não entendem. O que é que a gente vai fazer? Vamos fazer uma estátua aqui, uma imagem, para, de modo pedagógico, as pessoas entenderem o que é que a gente está falando. Então, o que começou a ser algo pedagógico, começou a se construir toda uma mística em relação à adoração da imagem. Claro, o católico não diz que adora, ele diz que venera. Adoração é a Deus, a veneração são aos santos, né? Mas isso é só jeito de palavras. Na prática, acontece da mesma forma. Veneração e adoração, na prática, acontece igual. Os irmãos observaram que esses primeiros estão em azul, todos convocados por imperadores. Observem que no final do nome do imperador tem um algarismo. Estão lembrados da escola? Qual é o nome desse algarismo? Algarismo romano, não é isso? E você lembra que... bateria já foi? Acho que a bateria já foi, viu? Enquanto a bateria conserta, os irmãos lembram que, até hoje, tradicionalmente, quando um papa ele é constituído, ele recebe no final do nome dele um algarismo daquele, né? João Paulo II,
Bento XVI, e por aí vai. Paulo VI, você que mora aqui na Pituba, Paulo VI, o nome dessa avenida é o nome de um papa, caso você não saiba. Então, essa tradição imperial foi adotada pelos papas, certo? Por favor, próximo slide. Opa, perdão, volte, eu acabei mencionando uma coisa e pulei os concílios anteriores, perdão. Depois do azul, o primeiro laranja. Pronto. O primeiro concílio de Latrão marca essa independência do Papa para com o imperador, certo? Então vamos lá, vamos seguir mais rápido. O próximo concílio condenou que os cristãos confessassem seus pecados uns aos outros. Então isso é contrário ao que a Bíblia diz. A partir dali, os cristãos teriam que se confessar com um padre. O concílio seguinte definiu o direito de eleger o Papa, que o direito de eleger o Papa está restrito ao colegiado dos cardeais, que acontece até hoje. Ao contrário do que a Bíblia diz, que as autoridades da igreja são eleitas pela própria igreja. Próximo concílio, foi definida a doutrina da transubstanciação. O que é transubstanciação? Quando você está lá numa missa, vê uma missa, você vê que o padre, ele eleva a hóstia. E aí, naquele momento que ele eleva a hóstia, acontece o que eles chamam de um mistério. Aquela hóstia, aquele biscoito, se transforma no corpo de Cristo. É a transubstanciação. Por fora, continua a hóstia, mas por dentro, há uma mudança na substância. Então, a missa, meus irmãos, não é um memorial. A missa não é a celebração do que nós cremos que já aconteceu. É uma repetição. A missa é um sacrifício. Jesus Cristo é sacrificado novamente na missa. É o corpo literal, é a transubstanciação. Isso é frontalmente contrário àquilo que Hebreus ensina. Hebreus diz que ele foi oferecido uma vez por todas como sacrifício. Na missa, ele é oferecido todos os dias, novamente, ele é crucificado novamente. Isso é uma heresia, irmãos. A hóstia, por ser tratada como o corpo literal de Cristo, ela é venerada. Quando acaba a missa, as crianças não podem comer como a gente come o pão aqui quando acaba. Tem que guardar, é levado para quem está doente. Por quê? Porque transformou na mentalidade deles no corpo de Cristo. Foi definido, como é que eu posso dizer? Foi oficializado a primazia do bispo de Roma e os dogmas dos 7 sacramentos, certo? Isso no século XIII. E no Concílio de Leão I foi convocado para o quê? Para curar as chagas da igreja. Qual era? A decadência moral, a ameaça dos muçulmanos, o grande cisma do Oriente. Os irmãos têm observado, por meio das pregações daqui da igreja, que a idolatria ela anda de mãos dadas com a imoralidade sexual. Aonde a idolatria chega, a imoralidade ela chega também. E ao longo da história da igreja, nós observamos que o catolicismo romano tentou coibir essa imoralidade. Mas a gente vai ver que essa imoralidade, mesmo havendo essa convocação, não foi acabada. Esse concílio não teve autoridade para fazer isso, não teve poder para fazer isso. Tanto que, quando Lutero aparece, Lutero vai lá em Roma, no século XVI, para poder, com toda aquela visão apaixonada, poxa, eu estou em Roma, a cidade dos mártires, ele chega lá, o que é que ele encontra? Um prostíbulo especializado para padres. Então tinha lá a prostituta, você é padre? Vem, aqui é específico. Então, a imoralidade sexual, na Idade Média, era uma coisa gritante. E esse concílio não teve poder para resolver. Próximo slide, por favor. Houve a tentativa de fazer as pazes com a Igreja do Oriente. Nessa época foi o surgimento da ordem franciscana e dominicana. Então a igreja está tentando restaurar. O grande cisma aconteceu lá depois do 8º concílio. A Igreja do Oriente se separou da Igreja do Ocidente. Até hoje é separada. E ao longo dos séculos eles tentaram fazer as pazes várias vezes. O próximo, o Concílio de Vienne, nesse concílio foi a tentativa de reformas. Então, os irmãos estão vendo que esse clamor por mudança já estava presente na igreja, antes da reforma protestante. Foram abolidos os cavaleiros templários, aqueles irmãos que gostam de
história medieval já ouviram falar dos Cavaleiros Templários. Eles funcionavam como uma espécie de polícia da igreja. E, nessa época, fizeram um decreto sobre a Inquisição. No Concílio de Constança, novas perspectivas de fazer as pazes com a Igreja do Oriente, e foram condenados. John Huss foi condenado. John Huss ele foi um pré-reformador. Ele foi um homem que viveu antes de Lutero, mas que já clamava por reforma, já clamava por mudança, já clamava para um retorno às Escrituras. E esse homem, diferente de Lutero, foi condenado à fogueira. Ele foi morto e não houve mudança no seu tempo. No próximo concílio houve a tentativa de se unir com a Igreja do Oriente, lutando contra os turco-otomanos. Então, quando a gente estuda essa parte, é bem engraçado, irmãos, porque a Igreja Católica Romana tentou se aliar com os católicos do Oriente para poder lutar contra os muçulmanos. Olha, vamos nos unir, nós somos irmãos separados, vamos lutar contra o nosso inimigo comum, que são os muçulmanos e tal. Os muçulmanos estão tentando tomar Constantinopla e por isso nós devemos nos unir, porque nós somos um povo de Deus. Aí o que é que acontece? Quando os muçulmanos estão para invadir a Constantinopla, a Igreja Católica se sai de baixo. Olha, quem determinou esse concílio era herege, fica aí com sua Constantinopla, e aí os turco-otomanos tomam Constantinopla e até hoje o islamismo é o que impera lá na região de Constantinopla, a região da Turquia, o que levou à queda do Império Bizantino. Então, os católicos romanos saíram de baixo na hora que vieram os muçulmanos na hora da briga, né? O Concílio de Latrão V invalidou os decretos do Concílio Antipapal de Pisa. Você que não sabe, houve um período na história em que tiveram mais de um papa ao mesmo tempo. É aí que chega aquela dúvida, e aí, eu vou obedecer qual papa? Então, um papa excomungava o outro. Não, eu sou o papa verdadeiro. Não, o papa verdadeiro sou eu, você que é o antipapa. Então, nesse concílio, houve um concílio que um papa excomungou o outro, e aí teve esse concílio aqui, onde foi invalidado essa excomunhão. Então, observe que confusão aconteceu. Ok? Pode passar o próximo slide. E o próximo concílio, depois dos 4 concílios que nós defendemos, o próximo concílio que você deve prestar muita atenção é o Concílio de Trento. Por quê? Porque foi no Concílio de Trento que eu e você, que nós vamos ver daqui a pouco, eu e você fomos excomungados nesse concílio aqui. O que é que foi defendido no Concílio de Trento? O acréscimo dos apócrifos na Bíblia Católica. Eles dizem, a Bíblia de vocês é incompleta. Mentira. Eles acrescentaram aquilo que eles chamam de deuterocanônicos, os 7 livros do Antigo Testamento que tem na Bíblia deles. Eles determinaram isso no Concílio de Trento, para poder dizer o quê? Eu sou a igreja. Eu determino quais são os livros da Bíblia. E o que eles fizeram? Os livros que faziam parte da tradição, eles disseram, não, aqui é a palavra de Deus, porque é a igreja que diz o que é a palavra de Deus. Então, eles tornaram esses livros apócrifos como parte da Bíblia deles. Eles reafirmaram os concílios anteriores, definiram a doutrina do purgatório, a oração pelos mortos, a missa de 7º dia. Quando a pessoa faz lá a missa de 7º dia, ela está orando para quê? Pedindo que a alma daquela pessoa que está no purgatório saia mais rápido. Isso foi definido nesse concílio. As indulgências foram reafirmadas, a oração e veneração dos santos. No Concílio do Vaticano I, que aconteceu no século XIX, foi um período das grandes mudanças, revoluções científicas. Então, a Igreja Católica precisou se adequar a essa nova situação. Então, nesse momento, foram denunciados o panteísmo, o materialismo, o ateísmo. E nesse dia, nessa ocasião, foi declarada a infalibilidade papal quando ele diz ex cátedra. Passa aí, que eu vou explicar o que é ex cátedra. Ex cátedra, irmãos, cátedra significa cadeira. Cátedra é de onde vem a palavra catedral. Cadeira e catedral vem desse termo, ex cátedra. Quando o Papa fala ex cátedra, quando Francisco se senta na cadeira, ele fala com autoridade de pastor e mestre da Igreja Católica. Nesse momento, acontece o mistério da infalibilidade papal.
Se o Papa fala alguma besteira em alguma entrevista, não, ali não é inerrante, nesse momento não. Mas quando ele fala ex-cátedra, é doutrina. É palavra de Deus, é o Espírito Santo, na mentalidade deles, guia ele. Então, aquilo que ele, sentado naquela cadeira, o católico tem que aceitar com o mesmo peso de autoridade da Bíblia. Isso é um dogma católico. Então, eles acreditam que nos assuntos referentes à doutrina, o Papa ele é infalível. Então é por isso que quando eu pego a minha Bíblia e digo aqui, está vendo aqui, é pecado fazer imagem de escultura. Ele mas isso a Bíblia diz, mas a tradição, que também é palavra de Deus, os santos padres não dizem bem assim. Naquela época era, mas a tradição e o magistério definiu que não é mais. Próximo slide. E o mais próximo de nós é o Concílio do Vaticano II, Concílio do Vaticano II. Nesse concílio, esse concílio tentou fazer as pazes com a Igreja Ortodoxa e com os protestantes. Então, esse concílio aconteceu na década de 60. A partir desse concílio, a Igreja Católica se tornou o que nós vemos hoje. O discurso mudou. Nós deixamos de ser os excomungados e nos tornamos os irmãos afastados. Então, a partir da década de 60, por exemplo, você que é idoso, você que é mais antigo, você lembra que, antigamente, as missas elas eram celebradas em latim. É chamada de missa tridentina. Com o Concílio Vaticano II, foi definido que as missas seriam celebradas no vernáculo, na língua do povo. Por quê? Porque a missa acabou não respondendo mais à necessidade do homem moderno. Então, a gente precisa acompanhar o mundo. O mundo está evoluindo, a gente precisa acompanhar essa evolução. Então, a missa passou a ser celebrada na linguagem normal. O fiel, o católico, que era apenas um espectador, apenas assistia à missa, ele passa a ser participante da missa. Então, você vê lá, um leigo, ele faz lá a leitura da homilia na Igreja Católica. O leigo, ele pode pegar alguma peça, algum elemento e ajudar o padre num serviço lá. Então, isso foi feito a partir do Concílio Vaticano II. O uso de instrumentos da cultura, instrumentos musicais, bater palma, tudo isso em missa passa a valer a partir do Concílio Vaticano II. E, com essa tentativa inclusivista para atrair as pessoas, eles defendem a possibilidade de salvação para não cristãos sinceros. É por isso, meus irmãos, que vemos tanta diversidade doutrinária dentro do catolicismo romano. Então, o mesmo catolicismo romano que abraça uma posição mais tradicional, missa e latim, aquela coisa assim mais formal, é o mesmo que aceita uma missa carismática, onde tem línguas e tal. É a mesma igreja que aceita os candomblecistas lavarem a calçada na festa do Bonfim. Por quê? Porque a ideia do Concílio Vaticano II é unir as pessoas, é trazer o mundo para a igreja. É o Papa ele ter autoridade sobre o mundo. Então, quando você vê alguns católicos dizendo, não, é porque nós somos irmãos afastados, a gente precisa parar de enfatizar as nossas diferenças, precisamos nos unir, precisamos estar juntos de novo, porque somos a igreja de Cristo e tal. Quando ele fala isso, ele diz, ó protestantes, eu quero que vocês de volta, mas vocês vão vir para ficar debaixo da minha autoridade. Vocês têm que vir e aceitar tudo que eu estou falando. Então, vamos ver, meus irmãos, que esse discurso inclusivista é um discurso incoerente àquilo que a Bíblia diz e é impossível haver uma comunhão entre nós e com a instituição Igreja Católica Romana. Próximo slide. Como eu já mencionei, eu perguntei para os irmãos qual é a autoridade dos concílios, e esse é o nosso primeiro ponto de discordância. Nós temos a Bíblia como autoridade final. A Bíblia é a nossa única autoridade no assunto de regra de fé e prática. Cremos que somente a Escritura é palavra de Deus. Cremos que a Escritura é suficiente para a nossa vida cristã, para a vida em piedade, na piedade. Por outro lado, o católico romano ele tem 3 fontes de autoridades: a Bíblia, a tradição e o magistério. Então, o catolicismo romano é uma simbiose, é uma fusão, é uma mistura
dessas três autoridades. Então, o católico obedece essas três autoridades. Pode passar o próximo slide. No pensamento católico, aquilo que Jesus... Então, aqui, essa parte é importante para você entender. No pensamento católico, aquilo que Jesus e os apóstolos ensinaram, mas não foi escrito, é chamado de tradição. Então, o que é que eles entendem? Eles entendem o seguinte, como os bispos são os sucessores dos apóstolos, por meio da sucessão apostólica, ocorre aquilo que é chamado de autoridade revelacional. Ou seja, quando o Papa, o bispo de Roma, fala ex cátedra, ele fala com o mesmo peso de autoridade, por exemplo, que o apóstolo Paulo, que o apóstolo Pedro, que ele se coloca como sucessor de Pedro. Então, é daí que vem essa ideia de infalibilidade, de sucessão apostólica. Se você hoje entrar no site da Igreja Católica Romana, o site oficial do Vaticano, você vai ver que eles tentam traçar uma linha que liga o Papa Francisco ao apóstolo Pedro. 2000 anos, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. Eu não sei como é que eles chegam a essa linha assim, mas, enfim. Eles entendem que o fato de haver uma autoridade num período faz com que uma seja um sucessor do outro. Neste ponto, meus irmãos, de autoridade revelacional, os pentecostais, eles não são diferentes dos católicos. O católico romano, ele acredita na continuidade revelacional. Deus continua falando por meio do magistério. Aquilo que o magistério fala é palavra de Deus. No pentecostalismo, aquilo que uma pessoa que se levanta como profeta diz, assim diz a palavra do Senhor, é palavra de Deus, é para a minha vida, é Deus falando comigo, tem autoridade de palavra de Deus. Então, nesse sentido, existe essas similaridades entre pentecostalismo e catolicismo romano. Próximo slide. Irmãos, tudo isso que eu estou falando, eu tentei ser o máximo fiel possível, busquei na documentação oficial da Igreja Católica. Eu não quero trazer nenhum tipo de espantalho, de criar falar mentira do que a Igreja Católica ensina. Essas informações que eu estou trazendo é com base no catecismo da Igreja Católica, tá certo? Então, o que é que eles entendem sobre a Bíblia, a tradição e o magistério? No artigo 2, que fala sobre a transmissão da revelação divina, eles dizem que o encargo da interpretação, o encargo de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrita ou contida na tradição. Então, aí você vê. Palavra de Deus para o católico é Bíblia e a tradição. Foi confiado só ao magistério. Então, uma pessoa que levanta, não, eu vou ler a minha Bíblia em casa, vou estudar. Não, você não tem autoridade para isso. Só quem pode trazer a interpretação da Bíblia é o magistério. Só mesmo o Papa e os bispos dizem qual é a interpretação correta. Não, mas o texto está dizendo aqui, não importa, meu filho, quem diz é a igreja. Ainda que o que a igreja diga se contradiga o que está dizendo, se aqui está dizendo que o céu é azul e a igreja diz que é vermelho, é vermelho. Então, é assim que funciona a interpretação. O magistério vivo da igreja, cuja autoridade é exercida em nome de Jesus Cristo. Eles mudaram a definição. O que é o magistério falar em nome de Jesus Cristo? Isto é, aos bispos em comunhão com o sucessor de Pedro. Então, na teologia católica, falar em nome de Jesus Cristo significa o bispo católico, em comunhão com Francisco, ele fala em nome de Cristo. Ele fala em nome da igreja. Entende? Próximo slide. Aqui, meus irmãos, foram os anátemas. Aqui são os anátemas do Concílio de Trento, quando nós fomos excomungados. Então, eu vou ler rapidamente os anátemas e os irmãos vão chegar na conclusão de que não há nenhuma possibilidade de haver comunhão cristã com a Igreja de Roma. Se alguém disse que pela fé o ímpio é justificado, de tal modo como para dizer que nada mais é obrigado a cooperar a fim de obter a graça da justificação e que não é de forma alguma necessário que ele esteja preparado e disposto pelo movimento da sua própria vontade, seja anátema. Se qualquer um disser que a fé justificadora é nada mais do que a confiança na divina misericórdia que perdoa pecados por amor de Cristo, ou que é a confiança por si só,
porque somos justificados, seja anátema. Próximo. Se alguém disser que o homem é absolvido de seus pecados e justificado, porque ele seguramente acredita que foi absolvido e justificado, ou que ninguém é verdadeiramente justificado, mas aquele que acredita ser justificado, e que somente com a fé a absolvição e a justificação são efetuados, seja anátema. Se alguém disse que a justiça recebida não é preservada e também aumentada diante de Deus através das boas obras, mas que as referidas obras são meramente frutos e sinais da justificação obtida, mas que não é a causa do aumento dos mesmos, seja anátema. Se alguém disser que após a graça da justificação ser recebida, por todo pecador penitente, a culpa é perdoada e a dívida do castigo eterno é apagado, de tal modo que não permanece qualquer dívida de pena temporal a ser paga, nem neste mundo, nem no outro no purgatório, antes da entrada para o reino dos céus, poder aberto para ele, seja anátema. Próximo slide. Então, meus irmãos, à luz disso daqui, tudo aquilo que você ouve, domingo após domingo, semana após semana, é uma maldição na mentalidade católica. Quando você é convidado a se arrepender dos seus pecados e crer no Senhor Jesus Cristo para ser salvo, eles estão dizendo, se você faz isso, você é anátema, você é excomungado, você é maldito. Isso, meus irmãos, é a posição oficial da Igreja Católica. O Concílio de Trento marcou oficialmente a apostasia do catolicismo romano. No Concílio de Trento, não foi apenas Lutero e nós que fomos excomungados, Cristo foi excomungado, a doutrina de Cristo, a doutrina dos apóstolos, a Bíblia foi excomungada. Isso que nós defendemos é o que a Bíblia diz, e eles disseram, sejam anátemas. Não há, irmãos, nenhuma possibilidade de comunhão cristã verdadeira com eles. Mas isso foi no passado, depois do Concílio Vaticano II, agora a nossa relação é uma relação mais amigável. Isso não foi retratado e não pode ser retratado. Por quê? Porque eles acreditam na infalibilidade papal. Eles acreditam que Deus fala por meio do magistério. Se eles se retratarem daquilo que o Concílio de Trento dizem, eles estão negando a coluna dorsal do catolicismo romano. Eles estarão dizendo, olha, o Papa errou. Os bispos erraram, e eles não vão fazer isso. Então, eles passam o quê? Pano por cima, para dizer que é meu irmão, dê a mão que nós somos irmãos, mas é mentira, está lá. Eles nos excomungaram, e essa excomunhão permanece. Próximo slide. Uma resposta bíblica. Nós, protestantes, irmãos, também cremos em uma sucessão apostólica, entre aspas, né? A nossa ligação com os apóstolos é uma ligação que não é necessariamente de um passou para o outro, é uma sucessão doutrinária. Porque nós, com toda certeza, podemos dizer, somos herdeiros dos apóstolos, porque nós defendemos a doutrina dos apóstolos. Então, nós vemos aqui em 2 Timóteo 2, 1. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e que da minha parte ouvistes através de muitas testemunhas. Isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Efésios 2, do 20 ao 21. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, não é Pedro, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado a Deus. Próximo slide. Aqui, irmãos, eu vou ter que dar uma corridinha por conta do tempo, que já está apertado. Acompanhar aqui. Então, diante disso, irmãos, qual o benefício de nós conhecermos a tradição cristã? Vimos que a autoridade final é a Bíblia. Então, para que conhecer a tradição? Quando nós conhecemos a tradição, ela nos ajuda a entender as Escrituras. Aqueles que vieram antes de nós se debateram, estudaram a vida inteira para compreender a Escritura. Quando você entende que o cristianismo não começou com você, que você não vai criar a roda da fé cristã, você busca entender com pessoas que viveram antes de você. O que é que eles entenderam sobre isso à luz da palavra de Deus? Você poupa esforços desnecessários. A tradição pode nos capacitar a detectar a essência das doutrinas. Pode nos proteger de cair em erros doutrinários.
A tradição coloca nossas crenças em uma perspectiva histórica e cultural. Vemos que a Igreja de Cristo não começou com a Igreja Batista Regular da Pituba. Ela tem história. Continuando, estudar a tradição nos ajuda a entender por que enxergamos as coisas como enxergamos, como vimos hoje nos 4 primeiros concílios. Próximo. Precisamos ter algumas precauções. A tradição é como um remédio. Se ela for usada sem prescrição, pode ser perigosa. Se você vê a tradição sem a prescrição da palavra, é perigosa. Os pais da igreja erraram, os reformadores erraram. Não é porque Calvino, Lutero e Zwinglio falaram que é certo, eles erraram em alguns pontos. É por isso que nós aceitamos apenas os 4 primeiros concílios. Pode passar? Eu trouxe aqui para os irmãos o credo dos apóstolos. Aqueles que vieram do catolicismo romano talvez tenham alguma indisposição ao ver isso aqui, mas isso aqui reflete o ensino da Bíblia e por isso nós concordamos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, Maria era virgem quando Jesus foi concebido, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao 3º dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal. Santa Igreja Universal não é a igreja de Roma e nem a igreja de Macedo. Santa Igreja Universal é a igreja de Cristo ao longo da história da igreja. De Atos capítulo 2 até o arrebatamento, nós cremos nisso. Na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Essa é a base da fé cristã. Ah, mas eu me sinto indisposto porque me lembro do catolicismo. Tudo bem, mas isso aqui é a palavra de Deus. É o que a Bíblia diz. E nós cremos nisso aqui. Próximo. Então devemos, irmãos, imitar a atitude de Lutero quando somos colocados diante da Bíblia e diante da tradição. Olha o que Lutero disse quando ele estava para ser excomungado. A não ser que alguém me convença pelo testemunho da Escritura Sagrada, ou com razões decisivas, não posso retratar-me, pois não creio nem na infalibilidade do Papa, nem na dos concílios, porque é manifesto que frequentemente se tem equivocado e contradito. Fui vencido pelos argumentos bíblicos que acabo de citar, e minha consciência está presa na palavra de Deus. Não posso e nem quero revogar, porque é perigoso, e não é certo agir contra a sua consciência. Que Deus me ajude. Amém. Próximo slide. Aqui, meus irmãos, é uma indicação de um artigo falando como seria o mundo, possivelmente, se não acontecesse a reforma protestante. Depois eu posso passar para os irmãos. E próximo slide. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Intervalo para o culto. Você foi edificado e gostaria de contribuir com o Ministério Mateus Bittencourt Oficial? Para isto, basta mirar a câmera do seu celular no QR Code que está aparecendo na tela. Ou, se preferir, realize um Pix do valor que desejar para a chave Pix. donativos.mateusbittencourt@gmail.com. Inscreva-se no nosso canal do YouTube e siga-nos no Instagram, @Mateus Bittencourt Oficial. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com você.